Técnica Pomodoro. Vou te ensinar a usar de uma vez por todas, porque provavelmente se você conhece essa técnica, você usa errado. É muito por conta do contexto de mundo que a gente vive. E se você ainda não usa, você vai entender como ela está baseada em um princípio da produtividade e da gestão do tempo, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade humanizada, gestão de escolhas no tempo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes de mais nada, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos que a gente publica aqui todas as semanas. Muito conteúdo para você se tornar mais produtivo de um jeito leve, sem loucuras, tá bom? Vamos falar sobre a técnica Pomodoro. Muito bem. O que é a tal da técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro é uma técnica de foco baseada em blocos de tempo. Então, na prática, como que ela funciona, tá? Ela funciona o seguinte, são ciclos de 25 minutos de foco, combinados com 5 minutos de pausa. Então, a cada 25 minutos que eu foco, eu pauso 5 minutos. Só que a técnica Pomodoro, ela não é só um ciclo de 30 minutos. Isso se repete por 4 vezes. Então você vai fazer foco 25 minutos, pausa 5 minutos. Foco 25 minutos, então ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 e ciclo 4. Só que no ciclo 4, o que que acontece? Ao invés de você fazer uma pausa de 5 minutos, você vai fazer uma pausa de 15 minutos. Tá? Então, depois desses 15 minutos, você volta para mais um bloco. Então, na prática, quando a gente começa a somar as coisas, é a cada 2 horas você para e pausa um tempo maior, tá? Porque são 4 ciclos de 30 minutos. Beleza? Muito bem. Qual que é o grande ponto? Por que que essa técnica foi inventada ou de onde que ela surge? Foi lá nos anos 80 de um italiano chamado Francesco Cirillo que ele usou aqueles reloginhos de Pomodoro, né, de cozinha, que no formato de um tomate, para poder organizar os próprios estudos. E aí o que que ele descobriu? Que esses ciclos de 25 minutos, eles geravam, esses ciclos geravam no Francesco Cirillo aí, é, muita produtividade, muito foco, muita qualidade. Por que que isso acontece, galera? Por uma questão muito simples. O nosso cérebro, ele possui um foco latente. Então, conforme o tempo vai passando, o nosso foco, ele vai fazendo isso aqui, ó. Eu já devo ter desenhado isso em algum momento. O nosso foco, ele vai durando um determinado tempo, e esse tempo, ele é igual para todo mundo. Igual é modo de dizer, mas assim, ele é médio para todo mundo. O nosso pico de foco, ele atinge por volta dos 30 minutos mesmo. E esse período aqui é um período de mais ou menos 1h30. Então, a cada 1h30 eu faço um pico e uma descendente de foco. Quem já esteve em treinamento comigo, coisas do tipo, já ouviu falando que a cada 1h30 de treinamento, a cada 2, a gente precisa dar um descanso, uma oscilada de 15 minutos. Por quê? Porque está baseado exatamente nesse princípio. O nosso cérebro não consegue ficar focado por muito tempo. E quando você coloca os pequenos blocos, também acontece uma coisa muito interessante do ponto de vista de produtividade. A gente fala que um dos motivos pelos quais a gente procrastina, por exemplo, é a falta de prazo. Então imagina que você começa uma tarefa, mas você não tem prazo para terminar essa tarefa. Então você começou essa tarefa às 9 horas da manhã. Então 9 horas da manhã você inicia, você vai indo, vai indo, vai indo. Se você não coloca um prazo para acabar, você não tem como se planejar, o que fazer primeiro, o que fazer depois, como finalizar aquilo que você está fazendo. Quando você trabalha com blocos, como o da técnica Pomodoro, então você pega a mesma tarefa, começa às 9 horas e fala, olha, determinada parte eu vou fazer até 9h25. Depois a próxima eu vou fazer das 9h25, das 9h30 até as 9h55. E assim você vai organizando melhor o seu tempo, com blocos com começo, meio e fim. Agora, lembra que eu falei que no começo eu ia revelar que a técnica Pomodoro está baseada em um princípio?
Qual que é o princípio da produtividade que essa técnica está baseada? No princípio do bloco de tempo. Porque o bloco de tempo, ele é uma das técnicas, talvez a maior técnica de produtividade que as pessoas mais conhecem, mas menos usam. O que é o bloco de tempo? É a reunião que você faz com você mesmo. Todas as vezes que eu crio um tempo no futuro para trabalhar de forma focada em uma determinada atividade, eu estou reservando um horário para trabalhar de forma focada naquilo que é importante para mim, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Eu vou criando este tempo, baseado também de que quando eu foco, eu gero mais resultado. Agora, qual que é o problema? E a grande beleza da técnica Pomodoro é que ela prevê uma coisa que poucas pessoas usam no dia a dia, que é o autocuidado. O autocuidado tem uma série de questões, mas uma das coisas que a gente usa para o autocuidado é a pausa, é o descanso, para o nosso cérebro se regenerar, para o nosso cérebro recarregar, para que a gente possa descansar. Nós precisamos descansar. Tanto o descanso no final do dia com o sono, tanto os pequenos descansos ao longo do dia. E aí, quando a gente vai aplicar a técnica Pomodoro, existem alguns problemas, né? Por quê? Porque muitas pessoas, eu vou colocar aqui como problemas da técnica Pomodoro, que não são problemas da técnica, são problemas que as pessoas criam que atrapalham na técnica. Tudo bem? Qual que é o primeiro problema? Esse é o mais recorrente, é pular as pausas. Opa. Pular as pausas. Veja, a técnica ela está ancorada e baseada nas pausas, tá? Então, se a gente não fizer as pausas frequentemente, a cada 25 minutos, a cada 30 minutos, a gente não vai conseguir aproveitar o nosso foco dentro daquela lógica de que o nosso foco vem e vai. Por que eu falei 25, 30 minutos? Porque, a depender da situação, você não vai conseguir fazer um foco de 25 minutos. Você vai precisar de um pouco mais. A depender da situação, você pode ir 45 minutos de foco. Veja, isso aqui não pode ser, não precisa ser rígido. O que você tem que ter na cabeça? O princípio, não efetivamente a ferramenta ou a técnica Pomodoro. O princípio é, eu preciso ter foco combinado com pausa. A pausa é parte da produtividade. Ela vai te ajudar a melhorar o seu foco. Tudo bem? O segundo problema que muitas vezes a gente tem é o contrário. Eu escolho fazer o foco de 25, 30 minutos, só que eu sou interrompido, ou eu crio as interrupções. Isso é um baita problema. Então, por exemplo, eu coloquei lá que eu ia focar durante 45 minutos. Aí eu pego meu celular e durante esses 40 minutos eu olho uma mensagem que chega, eu olho um e-mail que chega, eu dou um alt tab na tela. Por que isso é um problema? Porque todas as vezes que a gente é interrompido, a gente pode levar em torno de 6 a 15 minutos para voltar para o mesmo estado de foco que a gente estava quando a gente foi interrompido. Seja por alguém, seja por você mesmo. Então, o problema é pular as pausas ou criar as pausas dentro do foco. Não, ou eu estou focado ou eu estou descansando. No momento que eu estou descansando, nesses 5 minutos que você tem entre os blocos de tempo, que são super importantes, não só para o descanso, mas para sua dignidade, tipo, para ir no banheiro, para poder tomar uma água, para poder desconectar um pouco, qual que é um problema que eu vejo muitas pessoas cometendo? Opa, peraí que eu errei aqui. O tal do scrolling, né? Que no inglês é o ficar passando lá nas redes sociais, ficar consumindo conteúdo. Veja, o descanso ele não é sobre você colocar na sua cabeça mais coisas. Então você vai lá e vai 5 minutos de pausa, aí você vai no celular e fica consumindo coisas e enchendo a sua mente de atividade neural. A pausa é pausa mesmo, então dá uma levantada, olha pela janela, vai conversar com alguém, não de trabalho, mas vai ter uma conversa mais corriqueira, mais cotidiana, menos que faça você gastar menos a sua mente, porque você já gastou de maneira muito focada 30 minutos. E veja, quando eu trabalhava no mundo corporativo, em determinado momento eu achei que era impossível fazer blocos de tempo. Mas eu comecei a perceber que isso tinha mais a ver com a minha necessidade de estar disponível do que efetivamente as pessoas precisarem de mim durante meia hora. E você pode pensar, pô, Estênio, mas eu não tenho meia hora é complicado ficar fora da operação e tal. O que eu quero dizer? Se você ficar fora da operação por 30 minutos, eu garanto
que não vai acontecer nada em relação ao seu time, em relação ao seu negócio. Agora, 30 minutos para você de forma focada faz muita diferença. Faz muita diferença. E se existem problemas ou formas erradas de fazer o bloco de tempo, ou a técnica Pomodoro, também existe um jeito certo de fazer isso. E eu vou colocar aqui qual é esse jeito certo. O jeito certo de você trabalhar a técnica Pomodoro, vamos trabalhar em relação à técnica mesmo, tá bom? Então a gente pode pensar que existe um bloco de tempo, mas vamos pensar nos 25 minutos de trabalho focado e 5 minutos de descanso. Primeira coisa, que parece óbvio, mas às vezes as pessoas não entendem, é escolher com o que você vai fazer. Escolher a atividade. Por que é importante escolher a atividade que você vai trabalhar dentro daquele ciclo? Porque não adianta você marcar uma reunião com você mesmo para trabalhar focado e não se planejar no que você vai fazer naquele tempo. Aí aquele tempo vai ser inútil. Você precisa determinar e ser intencional em relação ao que você vai fazer. Segunda coisa importante que você tem que fazer é desligar notificações. Olha, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu vou investir mais ou menos meia hora para a preparação dele, gravar e publicar, tá? O que eu fiz? Eu peguei o meu celular e coloquei no não perturbe. Cara, é durante 30 minutos. Eu me planejei para ter esse tempo para gravar e durante 30 minutos eu não vou receber notificação de ninguém, de ninguém. O terceiro ponto importante, além de desligar as notificações, é alinhar com stakeholders. O que é isso? São os seus públicos de interesse da sua vida pessoal e profissional. Se você precisa de um tempo para trabalhar de forma focada por 2 horas, por 30 minutos, por 1 hora, pensa no princípio do bloco de tempo. Você precisa avisar as pessoas que você estará indisponível para que elas não te perturbem com notificações. Então, vou dar 2 exemplos, um no trabalho e um fora dele. No trabalho, você pode planejar um tempo, por exemplo, na semana que vem, de 2 horas, um ciclo de Pomodoro para 2 horas, e avisar as pessoas do seu time: olha, na semana que vem eu vou ter que tirar 2 horas para trabalhar nesse projeto específico. O que acontece? Quando você avisa antes, as pessoas elas são mais. Elas toleram mais esse sumiço, porque é um sumiço avisado. O problema é o seguinte: você chega hoje e avisa: olha, hoje à tarde eu não vou estar disponível. As pessoas vão falar: meu, como assim? Você precisa estar disponível, a gente tem um monte de coisa para resolver, como é que você avisa isso agora? Percebe? Então, alinhar com antecedência, como eu sempre digo, quem antecipa não se complica, é o melhor jeito para você conseguir fazer a técnica Pomodoro, tá bom? E a segunda, e a última coisa é você ter um timer visível. Por que um timer visível? Para que você não se perca no tempo. Né? Então, quanto tempo eu tenho? Eu tenho blocos de 25 minutos. Excelente. Então, a partir desse momento, eu crio esse tempo de começar e esse tempo de terminar. Para dar uma dica para vocês em relação a isso, deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês. Ó que legal. Tem um site que é o site Timer to Focus, tá? Então, ele está no site pomofocus.io, tá? Pomodoro.io. Você consegue acessar esse timer. Você pode colocar o timer no seu celular, tá tudo certo. Só estou te dando essa dica porque existe online timers para você se concentrar. Aqui você pode colocar a tarefa que você quer e aqui você solta o tempo, tá? Então ele vai começar a contar o tempo. Ele vai te mandar pop-ups quando o tempo terminar. Então você ativa as notificações do seu navegador, ele manda pop-up. Legal. Quando terminar, você pode fazer um short break aqui, a pausa de 5 minutos. Ele também vai te avisar, vai apitar quando você pausar. E tá vendo que aqui em cima tem uma barra de progresso, que o tempo vai passando? E o tempo maior também de 15 minutos, ó, você pode fazer, tá bom? Então, hoje você tem possibilidade dentro da internet de ter um timer visível para as coisas, beleza? Muito bem. Foi para o tempo de foco. Então, beleza, consegui me preparar para ter o tempo de foco, e aí eu vou para o tempo de foco efetivamente. Quando eu vou para o tempo de foco efetivamente, o que acontece? Eu preciso me preparar em relação a
ao momento, ao momento que a gente está lá, certo? O momento de 25 minutos. Quando eu olho para esses 25 minutos, o que, que eu tenho que fazer? Então vou colocar aqui no momento do bloco de 25 minutos. O que, que eu tenho que fazer aqui? Foco total. Cara, é sem interrupções. Mergulha e vai. Por isso que é importante ter planejado o que você precisa fazer, tá bom? Primeira coisa é essa. Sobre as distrações que vierem, é legal catalogar as distrações. Como assim, Stênio? Se aparecer distração, se aparecer interrupção, cataloga para que você entenda quais são os gatilhos das suas distrações. Às vezes, essa necessidade de estar disponível o tempo inteiro, coisas do tipo. Então, vá anotando para que você entenda de onde está vindo essa distração. Se é falta de sistema, por exemplo, de organização de tarefas e assim por diante. Às vezes, sua cabeça não para de funcionar. Porque se você tem um sistema como backlog inteligente, por exemplo, né? Então você captura todas essas tarefas, projetos, prazos. Você não fica com a cabeça funcionando no sentido de ter que lembrar de coisas com medo de esquecer essas coisas. E a terceira coisa é assim, se tiver interrupção, se tiver distração, não levante. Não levante. Nós somos treinados para nos desfocar nesse mundo de desatenção generalizada. Não levante, fique até lá, até o final, tá bom? Até o final do tempo. Deu os 5 minutos de pausa, cara, pausa de verdade. Pausa de verdade. Tipo, levanta, vai para outro lugar, vai beber água, olha para longe, porque inclusive quando a gente olha para longe, a gente treina o nosso olho natural, que é bifocal, então o nosso olho ele é para perto e para longe também. Coloca o timer, coloca o despertador no seu celular e levanta. Levanta. Quando você começa a trabalhar com blocos mais bem definidos e começa a ter mais tempo de foco, sua produtividade vai explodir. Explodir. Porque você vai ver que você vai conseguir fazer mais rápido, melhor, com menos esforço. Cara, isso você só vai entender quando você aplicar a técnica Pomodoro, quando você aplicar o princípio do bloco de tempo no seu dia a dia de trabalho, no seu dia a dia da vida pessoal. Às vezes você quer fazer alguma coisa na sua vida, tipo ler. Quero ler 20 minutos. Cara, lê durante 20 minutos e só 20 minutos, mas não se distraia com nada. Não pega o celular, não atenda ligações, não veja as redes sociais, não faça nada. O grande segredo da performance é o foco e a zero troca de contextos. Claro que nós vamos, às vezes, multitarefar, é normal, somos seres humanos. Né? Então, estou aqui gravando esse vídeo e as tentações estão vindo de olhar notificação no celular, de olhar a venda de um produto que aconteceu, de olhar um WhatsApp que pode ter chegado. Tudo isso é absolutamente natural e é humano. Qual que é o nosso trabalho? Trazer para a consciência e não deixar essas coisas atrapalharem o nosso foco. Beleza? Esse vídeo é um vídeo baseado na técnica Pomodoro, que nasceu lá nos anos 80, mas eu quero que você entenda uma coisa. A técnica Pomodoro é uma ferramenta para te ajudar a aplicar um princípio. O princípio é o bloco de tempo. Se você organizar a sua semana em blocos de tempo, você vai ganhar pelo menos 70, 80% de produtividade no seu dia. Eu garanto isso para você. Aplica pequeno. Não precisa fazer, às vezes, a técnica Pomodoro todo dia. Usa a técnica Pomodoro, ou seja, os 4 ciclos de 25, 5, uma vez na semana. Tenta 2 horas no dia e testa. Quando você testa, você vai vendo se funciona para você, se funciona no seu contexto, o que você pode adaptar. Lembra que o princípio é o bloco de tempo. Beleza? Se fez sentido para você, deixa o seu like aqui, se inscreva, ative as notificações, porque todas as semanas tem muitos vídeos para você e eu pretendo gravar cada vez mais nesse cenário mesmo, gravando aqui sem perfeição, mas eu espero estar passando um conteúdo aqui relevante para você. Então, se fez sentido também, comenta, deixe aí o seu feedback, compartilhe com outras pessoas, peça temas aqui, se você quiser que eu fale de outras coisas em relação à produtividade, quais são as suas dificuldades, vai ser um enorme prazer poder te apoiar nesse processo, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto!